Cleide, a minha sogra querida. Somos pessoas, né? Mulheres com histórias de vida, com os nossos desafios. Mulheres que criamos filhos, que tivemos uma vida profissional atuante, que estamos aí na geração dos netos. E nós queremos falar sobre perdão porque é muito complexo, como eu comentei, desafiador, e o perdão constrói a nossa realidade e a nossa identidade. Por incrível que pareça, o maior peso talvez que a gente veja que carrega hoje, que a maioria das pessoas carrega hoje, é o não perdão. O não perdão é falta de perdão a terceiros, falta de perdão às vezes a nós mesmos. Algumas vezes nós fizemos coisas ou deixamos de fazer coisas na vida que nos trouxe prejuízos e muitas vezes nós seguimos a vida nos sentindo culpados. E toda vez que nós sentimos culpa por alguma coisa, nós acabamos não tendo a vida que nós merecemos ter e nem a vida que Deus nos fez para viver. Nós estamos nesse desafio, minha sogra passando por alguns desafios, né, em tratamento de saúde, e aí nós começamos a ter conversas mais profundas acerca de algumas coisas. E aí uma coisa importante para se tratar é o perdão. Dona Cleide, bem-vinda. Estou muito feliz de nós estarmos hoje aqui batendo esse papo e interagindo sobre um assunto tão difícil. Polêmico, né? E necessário. Difícil e necessário, complexo. Cleide Liana, né? Sou Vilarins Carvalho e estou aqui desafiando a Beth nesse entendimento que é assim muito desafiador, né? Para todos nós. Principalmente para mim, que nesse momento a gente passa por períodos assim que precisamos desvendar, né? Reflexões profundas, profundas, e a gente tem que colocar isso, né? Diante de toda a nossa trajetória. Eu me fiz criança, né? E nasci assim maravilhosamente bem, graças a Deus. E ao transcorrer toda a infância, tive um irmão, depois de 5 anos de idade veio meu irmão, e nós formamos um casal de irmãos, e aí começou a nossa trajetória de vida diante dos nossos pais, que aí, né, nos concedeu, né, toda uma vivência. Doutora Paula, minha querida, bem-vinda, maravilhosa! E eu me senti assim, eu perguntei, Beth, vamos tratar de um assunto que eu tenho, que me sinto aqui, assim, com muita vontade de falar, que é sobre o perdão. Que muitas vezes a gente releva durante toda a nossa vida, principalmente perdoar nós mesmas, né? Nos sentimos muitas vezes encurraladas diante da vida. E projetamos tantas coisas assim que não são desejáveis para nós. Eu me sinto assim, tenho um conhecimento muito diante de tantos entrelinhas, né, da vida. Tenho um histórico, porque eu já tenho 76 anos e são vividos assim com uma trajetória de muitos episódios que todos nós passamos. Nossos pais, né, também já fizemos assim, meus pais já foram, já não pertencem mais aqui, mas eles representaram assim na minha vida muitos insights, muitas coisas. E antes, o meu pai, eu não tive a oportunidade de pedir perdão pelas coisas que eu não consegui, né? Mas depois eu tive consciência e aí eu fiz o meu pedido de perdão por as coisas, muitas vezes como são falhas, né? Na nossa vivência. E a minha mãe eu tive a oportunidade.
ela se hospitalizou e aí, ao transcorrer do tempo, assim, foram poucos dias também, e eu me senti assim muito à vontade de conversar com ela, de dizer a ela e pedir perdão pelas coisas que se faziam necessárias, né? Pelos erros cometidos, pelas palavras, pelas mágoas, por todo um contexto. Hoje em dia, as emoções, elas são muito notórias, né? Na vida do nosso cotidiano, e às vezes a gente não se dá conta o quanto, né? Elas são relevantes. Sim. Dona Cleide, eu queria aprofundar um pouquinho o que é perdão e o que não é perdão, né? Às vezes as pessoas não têm nem clareza do que é o perdão. Esquecer não é perdão. Muitas vezes a gente leva uma vida e tem situações ou pessoas que nos feriram profundamente, e para que a gente tenha mais paz, a gente passa a se esforçar para esquecer aquela situação ou aquele fato que nos magoou ou nos feriu. Mas o esquecimento não é o perdão. E o perdão é uma decisão cognitiva. Eu preciso tomar consciência da importância de perdoar, mas também é uma decisão emocional. Cognitivamente, eu entendo o que o perdão está me trazendo, quais as consequências, o que ele me traz de mal, o que ele está impedindo a minha vida de evoluir. E aí, cognitivamente, eu tomo consciência disso, entendo que preciso passar adiante e cognitivamente eu decido, preciso perdoar. Número 1. Número 2 é emocional. Então eu entendi, e aí a partir disso eu vou me desconectar com aquela emoção que está me limitando ou que está me adoecendo. Então, em primeiro lugar, o que não é perdão, esquecer. E o perdão são duas decisões, né? Cognitivas e emocionais. Sim. E o que nos acontece muito, que normalmente, é a gente esconder e esquecer. E aí, quando a gente se depara com fatos na vida, a gente fala, nem lembro que aquilo existiu, nem lembro que aquela pessoa existe, e a gente vai levando a vida no esquecimento do que gerou a dor. Só que esse esquecimento não tratado vem e pode, quando a gente menos esperar, cobrar a conta, porque ele está ali ainda né? escondido. E esse perdão não concedido, não decidido e não vivido, ele destrói, na verdade, a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Quando a gente não perdoa e a gente relembra, a gente continua revivendo. E o que esse reviver faz com que a gente viva em amargura? Amargura é um sentimento tóxico que nos adoece. E muitas vezes a gente se sente endurecida, como que, assim, a emoção, você fica, um lado frio de você começa a não ter uma emoção de alegria, uma emoção de lembrar coisas, fatos, que realmente houve fatos muito felizes, né, durante a trajetória da minha vida. Mas também houve fatos que realmente eles impregnaram com, assim, muitas mágoas, né, raivas, medos, né, todos aqueles transtornos. O não perdão vem trazendo esses transtornos emocionais. E aí vem cegando para o que tem de feliz e alegre e motivos de alegria. E vem sobrepondo os motivos de felicidade e alegria, e no momento ele cresce tanto que ele acaba se tornando só mágoa.
Então é importante a gente ter consciência. A grande questão do que acontece é que muitas vezes as pessoas levam a vida com esses sentimentos ruins, negativos, e não entendem que é por falta de perdão, não tomam consciência. E não tem consciência disso, né? Porque quando você para e pensa o porquê, qual o motivo, o que houve, o que aconteceu, né? Não existe assim uma explicação. E aí você começa a tomar toda a fazer uma reflexão em cima de tudo que você vivenciou, né? E aí hoje está mais do que comprovado que muitas doenças, elas são justamente vem do emocional, de tudo que você, de uma trajetória que você gerou aquele problema, né? E que mais do que nunca você precisa ressignificar e precisa então entender como foi que aquilo ali se instalou em você, para então você começar a ter uma certa leveza no seu desenvolvimento, né? Espiritual, mental e físico, para que aquilo ali se dissipe, né? Na verdade. E é se conhecendo, né? Se amando, trazer para você, mais do que nunca, o perdão primeiramente. Me perdoar. Eu acho que isso daí foi muito importante para mim. Quando eu comecei a me perdoar, poxa, eu tenho que me perdoar, primeiramente, né? Porque eu me perdoando, é claro. Fica livre para ser feliz. E para ter o melhor que Deus colocou na nossa vida. Nem colocar mágoas, nem raivas, né? Nem tudo isso que a gente vai trazendo nessa bagagem, colocando, para quê? Isso daí vai, né? Só aumentando o nosso, como é que se diz, a nossa dor, aquela coisa toda, e tudo isso aí não vai levar a lugar nenhum. Eu peguei num gancho do que a senhora falou sobre o não perdão, né? A mágoa que adoece. Hoje, quem é da saúde já está super comprovado que sentimentos ruins alteram a nossa genética, é chamada epigenética. Elas alteram e aí elas fazem com que doenças genéticas, doenças hereditárias se manifestem ou não. Os sentimentos, o perdão vai alterar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos vão nos trazer saúde ou doença. Através da mágoa, da amargura, nós estamos contaminando o nosso corpo, nós adoecemos o nosso corpo físico. E ao perdoarmos e termos alegria de viver, gratidão e felicidade, a gente pode encapsular genes que iriam se manifestar, doenças genéticas que iriam surgir, que não surgirão porque vivemos com alegria e felicidade. E só é possível viver pleno, alegre e feliz quem perdoa. Porque se a gente ficar guardando tudo, coisas graves ou não que nos aconteceram, guardando, revivendo, vivemos amargurados. Se vivemos amargurados, não estamos felizes, não estamos plenos. E também esconder embaixo do tapete não vai adiantar. Eu gostaria de entrar um pouquinho nesse assunto de saúde e doença, porque a senhora está passando por essa transição, está passando por esse momento de curar a sua vida através dos seus pensamentos e sentimentos. E nós conversamos muito sobre isso e eu queria compartilhar um pouco com as pessoas o que nós debatemos. Podemos entrar nesse assunto, por exemplo, quando teve um diagnóstico de um câncer de endométrio. Paramos as duas porque nós temos um conhecimento de que algo não vai bem no nosso espiritual ou no nosso emocional para que haja uma manifestação de uma doença no corpo físico. Tem alguma coisa que não está bem. O que é que não está bem? Nós começamos a conversar, né? E é muito interessante que nos levou assim a vários parâmetros, né? De toda essa trajetória. E a primeira coisa quando eu falei com a minha médica foi disse, nossa,
as pessoas encaram essa lesão como um estigma. E eu fico assim, aí eu parei um pouco assim no tempo, no espaço, nossa, não é por aí, né? A gente tem que enfrentar, a gente tem que ter uma realidade, tem que ver qual foi a origem, o que foi que aconteceu. Se eu não tenho esse fator hereditário, ela se originou de onde, como e por quê? E logo num órgão muito importantíssimo do corpo que para mim eu zelava com todo respeito. Eu tinha, Beth, um respeito tão grande pelo meu útero que foram geradas 4 vidas, né? Gerou 4 filhos maravilhosos. Aliás, foram 5, né? E um não prevaleceu. Mas foi gerado. O nosso útero é um portal, né? É de quando nós recebemos mulher, né? de Deus, né? Toda aquela missão de gerar aqueles 4 filhos. E eu gerei com muito amor. Foi com amor verdadeiro. Filhos maravilhosos, né? Um deles, meu marido. Então, isso eu tenho um respeito muito grande. Então, eu digo, por quê? O que aconteceu, né? Não é? A consciência que a senhora tem, o grau de maturidade, de esclarecimento, de entendimento do que é o espiritual, do que é o emocional, do que é o físico, que ao se deparar com um diagnóstico de câncer de endométrio, diz, por que o meu útero está sendo afetado por uma doença? O que aconteceu? Começamos a perguntar, e aí, se algo se instalou no meu corpo físico, é porque a origem é uma mágoa. Uma mágoa é um não perdão. Uma mágoa. É uma mágoa. É um não perdão. O que foi que aconteceu? E nós começamos a conversar. O que aconteceu? O que está havendo? O que, né? Fala sobre eu, o meu útero fala sobre mim, sobre eu, mulher. Eu, mulher. Então, eu, mulher, com 76 anos, o que está acontecendo comigo como mulher nessa idade? O que aconteceu comigo como mulher nessa idade? Que hoje, um útero 100% saudável, que nunca teve problema de nada, porque ele está manifestando essa doença? O que está acontecendo? Qual é a mágoa que está guardada aqui? E aí, não foram essas as perguntas, né? Que nós começamos a ter. Isso lá foi em outubro, não foi? Foi. O que está acontecendo? A senhora já percebeu? A senhora parou para pensar? O que houve? E aí a senhora quer contar, quer compartilhar aqui o que foi que veio e quais foram os sonhos que a senhora começou a ter naqueles dias? Naqueles dias, né? Vieram muitos insights, né? E um deles, assim, que gerou mais polêmica dentro de mim foi... Eu não tinha ainda processado toda a minha liquidez de perdão em relação ao que foi, assim, como é que se diz? Que não foi... Seu casamento. Porque é aquela coisa, né, da doação, né? De você ter todo o processo. A origem. Foi a origem que eu identifiquei, né? E tem muitos outros motivos, mas um deles eu acho que foi o mais forte, né? Eu até falei com a Beth que muitas vezes eu sonhava assim, coisas assim, que com muita raiva, tendo ódio, tendo tudo de ter me frustrado diante de um episódio que me causou muita decepção, né? E ali eu fui guardando tudo aquilo ali. Mas não tinha consciência até então, até ter aparecido esse câncer de endométrio, vivia a vida assim, mas não tinha consciência. Por que é importante a gente estar conversando sobre isso? Para a gente tomar consciência do que é que está nos trazendo essa raiva, o porquê que está havendo. Por que eu estou manifestando essa raiva a ponto de ter ficado doente? O que está acontecendo? Então, identificamos. A senhora passou a sonhar, né? Eu posso compartilhar aqui? Passou a sonhar com o falecido marido. Mas como foi essa vida? Como foi esse casamento? Aconteceu alguma coisa. Dentro de um casamento tem divergências, tem desafios, tem opiniões contrárias, tem pontos a serem ajustados.
São dois seres humanos completamente diferentes que estão vivendo juntos e que ali vão ter pontos de divergência e faz parte, né? A senhora é uma personalidade muito forte, uma mulher muito determinada, e aí houve alguma coisa ali dentro que foi mais séria e que a senhora não conseguiu elaborar e não conseguiu digerir e que está lhe causando isso. Aí no primeiro momento, o que tinha sido feito com aquilo que aconteceu? Esquecido. Foi para baixo do tapete. Mas estava ali. E naquele momento... E eu já tinha muitas vezes feito todos esses trabalhos emocionais, sobre o perdão, sobre tudo mesmo, né? Que inclusive muitas vezes eu sonhava até brigando assim e revivendo tudo aquilo no meu passado, aquelas coisas que me deixavam tristes e cada vez mais indiferentes, né? E quem sabe muitas vezes errei até com os meus filhos, porque eu demonstrava tristeza, demonstrava, né, toda aquela aflição e eles não compreendiam, não processavam, né? E eu levei todo esse processo, eu nunca abandonei meus filhos, nem ao meu marido, né? Jamais eu deixei ele muito à vontade para ele resolver a situação que ele provocou. Foi ele, é um problema dele, eu tinha que colocar dentro de mim. Não foi, eu não fui a causa disso. A senhora se deparou, né, com uma situação há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás, uma realidade com 4 crianças, que aquilo causou uma frustração, uma tristeza profunda. A vida seguiu, optou por seguir a vida com ele, criar os filhos. Os filhos tiveram um pai presente, importantíssimo, 4 crianças. Mas aquilo foi para baixo do tapete para que a vida seguisse e conseguisse ser vivida. Com certeza. Mas aquilo nunca foi curado nem perdoado. E aí aquilo voltou. Aí voltou, né? Quando voltou, aí... É tão interessante, né? Todos esses processos da vida da gente, emocional, espiritual, esse envolvimento físico, que passa tudo para o físico, né? Porque tudo vem já num projeto. E aí eu me dei conta que eu precisava, antes de tudo, ter amor próprio, eu precisava ter um esclarecimento, né? E um dia eu até relatei para meu filho, ele estava me lembrando, que há pouco tempo atrás, poucos dias, não foi? Não, foi poucos dias atrás, eu tive um sonho. Geralmente eu sempre... É interessante os meus sonhos. Eles são assim muito significativos, né? E eu sonhei que o meu marido chegava até mim com uma mala na mão e dizia: eu estou indo embora. Eu digo: como assim? Estou indo embora, tchau, e não voltarei mais. Certo. E ali naquele sonho, eles partem sem nem olhar para trás. E ali, naquele momento, eu vou passando pelas ruas, as ruas vão desmoronando, tudo vai cedendo, e eu sentindo-me aliviada, como que aquele processo que eu carregava nos meus ombros fosse ali, foram assim. Pronto, foi, acabou. Não tem mais por que eu estar com raiva, mágoa, nem nada. Aí se deu naturalmente o perdão. A senhora sonhou, né? Entendeu então, o processo, percebeu. O processo, não fazia mais parte de mim. E como nunca fez assim, desde quando a gente descobre que uma pessoa realmente não lhe tratou devidamente, com respeito, né? Porque antes de tudo, o casamento tem que ter todo esse respeito, tem que ter toda essa dignidade, né? Isso aí foi o que mais, eu acho que pesou, né? E aí, é assim, o perdão, gente,
tem que vir naturalmente. A gente tem que cada vez Não precisa, né, dona Cleide, chegar num estágio desse. Viver né? uma vida de amargura, de frustração, de chateação. Eu tinha um médico que ele dizia, dona Cleide, a senhora sempre, quando ele é homeopata, a gente conversava muito. Minhas consultas eram assim, 1h30 com ele, era uma pessoa maravilhosa, Dr. Roberto Queijidoi. E ele dizia, você tem tanta raiva que seu filho qualquer hora dessa vai estrangular, estourar. E eu sempre pensava assim, né? Uma vez, de repente, eu vou ter algum problema sério do filho. Mas não. A raiva armazenada. Entendeu? A Aí gente... me aflorou essa lesão. Eu não gosto nem de estar frisando esse nome assim, porque... Né? Para não reforçar a energia, reforçar mais né? essa energia. Então, surgiu essa lesão e eu fiquei atônita, né? Sem saber. Houve também, assim, problemas com minha filha também, com problemas assim, né? De problemas que ela teve também que fazer retirada de útero, essas coisas todinhas, e a gente apreensiva. Mas aí eu ressignifiquei, não pode ser, tem que, né? Pois é. De alguma forma para mim. E isso tudo, eu quero deixar bem claro aqui, é um aprendizado, gente. Não tenham medo. Isso que eu estou passando, eu estou aprendendo, evoluindo no meu conceito, na minha integridade, na minha... Está levando o processo com muita leveza. Com muito autoconhecimento, muita conexão. Muita consciência e a certeza que este processo veio para se libertar de alguma coisa e ser plena para ser feliz. Justamente. Não está em momento nenhum achando que algo vai... Não. Então, de jeito nenhum. Então, vocês que vivem um processo de alguma enfermidade... Não precisa, né, dona Cleide, se desesperar. Decida, tenha consciência. Identifique, né, a origem da amargura. Procure saber e decida. Uma decisão cognitiva. Nós estamos conversando aqui, até expondo coisas da vida pessoal. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão vivendo um processo como esse... E não tem consciência ainda, não conseguiram tem medo de dizer, de falar, de dizer o que sente. Então a gente tem que tirar esse tabu, né? Nós temos que tirar esse tabu. Porque isso aí só vai gerar mais problemas. Então aprenda com o processo pelo qual eu e muitos outros estão passando, que é para justamente isso aqui servir de mais embasamento para a vida de vocês, para a minha vida. Eu estou aprendendo, eu estou me tornando, me transformando. E eu estou justamente por isso colocando toda essa, né, minha ressignificação aqui junto e essa reflexão. Porque que sirva para todos que estão me ouvindo nesse momento. Porque a gente não tem que ter medo de nada, não. A gente tem que ter coragem, força, muita fé, tá? Pra gente ir trabalhando tudo isso. E o que eu posso trazer aqui de reflexão são as decisões as decisões da nossa vida. Eu falo da construção da nossa realidade. A nossa realidade é construída o tempo inteiro, com tudo aquilo que a gente decide fazer ou não, com aquilo que a gente decide viver ou não, com o conhecimento que a gente decide adquirir ou não, e adquirido o conhecimento, aplicar ou não, o tempo todo a nossa realidade se apresenta diante de nós e é uma decisão o tempo inteiro do o próximo passo, o que eu vou viver, o próximo passo, o que eu vou viver. Desde outubro, não foi, que teve esse diagnóstico, então no primeiro momento conversamos muito, identificamos a origem e de lá para cá, são 8 meses que a senhora está passando por esse processo, a senhora está mais leve, a senhora está mais tranquila, a senhora está mais alegre. Quanta descoberta, quanta coisa a senhora está vivendo, quantos momentos está vivendo. A gente tem passado finais de semana aqui, está sendo leve. A gente vem conversando sobre coisas muito profundas, com muita alegria.
Então, ele está servindo para uma transformação. Com certeza. Era uma escolha. A senhora poderia escolher se vitimizar, se amargurar mais ainda, se sentir, meu Deus, a minha vida acabou, não tem mais jeito. Mas a senhora escolheu identificar o problema, tratar o problema, perdoar, seguir a vida e ver tudo que tem por trás de motivo de plena alegria e felicidade e contemplar o quanto que a vida é linda. Então criou uma nova realidade a partir daquilo que lhe aconteceu. E uma realidade que está sendo muito bonita, que nos trouxe para cá hoje, quem sabe aonde levará e onde nos levará a partir desse momento, dessa sua decisão. Primeiro a decisão cognitiva, depois a decisão emocional. Em algum momento pode ficar triste, sim, a tristeza faz parte, mas aí a senhora escolhe. Não se preocupe se as pessoas se afastam, se as pessoas... As que ficam são pessoas assim, dignas do seu amor, da sua confiança, sua família, seus filhos que estão ao redor, todos aqueles amigos que realmente eu tenho boas amizades e que se chegam, né? E que falam, e que conversam, e que me alegram, e que me traz justamente esse bem-estar de estar na companhia. Então só fica aqueles que realmente, né, estão para ser, como é que se diz? Somar, para trazer né? leveza, as mesas, né? A escolha das mesas certas, das mesas que edificam. E a libertação, né? A senhora encontrou aqui a libertação, a decisão e a libertação de uma amargura, de uma coisa que lhe correu uma vida inteira. Escolheu cognitiva, entendeu. Não é necessário que as pessoas se deparem numa situação onde ou eu perdoo ou eu morro. Né? A pessoa pode decidir perdoar antes de chegar no estágio desse. Verdade. Porque é aquilo que nós já comentamos, o perdão traz amargura, a amargura deteriora o corpo. Porque os pensamentos e os sentimentos contribuem para a manifestação, para o surgimento de doenças genéticas ou não. Então o perdão adoece, o perdão mata, o perdão deixa triste, o perdão, o contrário. A amargura adoece, a amargura deixa triste, a amargura isola, a amargura gera mais amargura. A amargura gera agressividade, gera insatisfação, gera vitimismo. E a insatisfação e o vitimismo atraem mais coisas ruins. E não se preocupem com pessoas que se afastaram de você, familiares, né? Que antes era, às vezes até eu digo, brincando com o menino, rei morto, rei posto, né? Porque as pessoas se afastam, até a própria família, né? A própria família começa a se afastar. E, como é que se diz? Elas têm um estigma que, nossa, não se pode, né, ajudar, não se pode fazer isso nem aquilo. E isso é tão tolo na nossa vida, tão banal, tão assim, né, que a gente não deve nem levar em conta. Mas eu digo para vocês, o maior apoio são os nossos filhos e aqueles amigos que ficaram, né? Os filhos são importantes. Para mim, a importância da minha vida é eu ter gerado os meus filhos e eu ter tido amor por todos eles. Por todos eles. Porque eu tenho, assim, aquela afetividade, eu posso não demonstrar, porque muitas vezes a vida nos traz, assim, momentos de endurecimento, às vezes rispidez, alguma coisa assim, mas eu perdoo aquelas pessoas que não estão ainda capacitadas, né, de receber o meu amor. Porque às vezes as pessoas só querem estar junto nos momentos de comemoração, às vezes querem estar juntos no momento de alegria, mas por outro lado, essas pessoas que estão nesta situação, elas não têm uma maturidade, não têm um amor verdadeiro. E tá tudo certo, e a gente precisa estar perto de pessoas que tenham perdoadoras, amorosas, que vibrem em alegria e em felicidade. Justamente. O perdão é algo muito sério. O perdão é algo muito complexo. O que é? Eu posso falar também um pouco de uma situação minha pessoal. Eu vivi uma situação desafiadora alguns anos atrás.
muito desafiadora, e para que eu desse conta de levar a minha vida, eu também escondi embaixo do tapete sem perceber. Vivia uma vida muito... Toquei a minha vida e aquilo ficou lá, esquecido. E esses dias a situação voltou. E aí eu lembrei, me deparei, voltou pra mim. Por isso é importante a gente falar sobre perdão hoje. Aí eu lembrei e aí eu escolhi. Cognitivamente eu falei, não, o que a pessoa fez é com ela. O que eu vou fazer do que ela fez comigo é comigo. Então eu decidi perdoar e decidi não estar presa. Porque me liberta. Porque quando a gente mantém uma mágoa, mantém um rancor, mantém uma raiva, a gente está ligado a essa pessoa. A gente não vive o que deveria estar vivendo porque nós estamos presos emocionalmente àquela situação, daquilo que a pessoa fez. E às vezes a pessoa não tem nem consciência do erro, ou tem consciência e não está nem aí pro erro. Mas como ela leva a vida dela, é um problema dela. Como eu levo a minha, é um problema meu. E a partir do momento que eu decidi me libertar, me livrar, eu me desconectei dessa pessoa. E eu sou livre. O perdão diz respeito sobre mim, o que eu vou viver e sobre a minha vida. Quem está livre, quem se liberta sou eu. Não é se a pessoa merece ou não. O que ela merece ou deixa de merecer é com ela. É um plantio dela. Porque eu acredito, sim, que tudo que nós fazemos está registrado. Eu acredito... Não estamos falando de espiritualidade aqui, ninguém está falando, mas eu quero falar, né, da minha, e tudo bem, a gente até aqui tentou não levar isso para o lado espiritual, e não precisa ser levado para o lado espiritual, mas eu acredito em Deus, e eu acredito que todos os nossos fatos, atos, pensamentos e comportamentos está registrado no livro da vida, está lá registrado. Então o que a pessoa fez está registrado e ela prestará contas. O que eu fiz com isso diz respeito a mim, quem presta conta sou eu. Então, eu fico livre desta pessoa. Eu me liberto dela. Porque se eu não perdoá-la, eu estou presa a ela. Isso então, é de grande importância. Entrego para que a justiça divina seja feita, o que ela vai colher com ela. E o que eu decido para a minha vida diz respeito a mim. Quem colherá os frutos da libertação e perdoar aquela pessoa sou eu. Eu que colherei, eu que estou livre. Então, está feito, está entregue. E como é que a gente começa a perdoar? Primeiro, a gente decide. Depois, se a gente está falando da espiritualidade, a gente entrega para que Deus tome conta, para que Deus me liberte e essa pessoa, o que ela fez ou deixou de fazer, é lá. Porque se a gente segue no não perdão, a gente está alimentando aquela ferida e que só tende a crescer. Uma ferida, quando ela é mexida, ela só aumenta. Então, a gente declara. Não precisa falar para a pessoa. Não. A gente declara diante de Deus. De Deus, e pronto. A minha decisão em perdoar. Eu e ele, e pronto. E acabou. E eu estou livre. Eu sempre tive esse pensamento. Não, esse mal não me pertence de jeito nenhum. Você fez o seu... Foi você. Você que resolve todos os seus problemas. O plantio é seu, a colheita é sua. Não só você colherá. Então, por que agora temer? Jamais. Não é não? Claro que muitas coisas foram ao longo do tempo, passando, e a gente vai se perguntando por quê, por que isso, por que aquilo, onde errei, onde, né? E ninguém erra, na verdade, né? E a gente não fala, tem coisas que dizem, determinada situação é imperdoável.
Ninguém tá falando Não. pra gente apagar algo muito sério que aconteceu com a gente. Ninguém tá falando pra aquilo não existe mais. Existe. Não, eu decido e eu quero me libertar daquela coisa que aconteceu, daquela situação. E a partir dali eu estou livre. Não é apagar, não é esquecer, não é jogar debaixo do tapete, não é dizer que aquilo não teve mais importância, não é dizer que aquela pessoa não tem problema nenhum, o plantio dela é com ela. Então, é justamente ainda eu bato naquela mesma tecla, né, de que eu sempre tive, assim, essa visão do perdão, de perdoar, de perdoar, de perdoar. E eu sei que perdoar não é esquecer, né? Você, algum momento vai lembrar, mas você não vai lembrar mais com raiva, nem com mágoa, nem Vai com se dor. libertando, né? Poxa, vai se libertando, vai Partir ficando do tudo momento. tão leve que você nem imagina, né? É uma leveza, é uma leveza. O perdão, gente, é muito importante. Deixa você super, tira todas os nossos pesos. Perdoar os irmãos, perdoar. Assim, o meu irmão são 5 anos mais novo do que eu, né? E aí, quando ele nasceu, é tão interessante. Ele nasceu de 7 meses. Eu gosto de frisar isso aí. E ele nasceu devido a uma catapora que a minha mãe contraiu na época e ele nasceu. E todo mundo que chegava dizia, ele não passa de hoje. Ele não passa de hoje. E o bichinho lá. Aí a mamãe botava uma colherinha, aquele chazinho, ia botando na boquinha dele e tudo. E ele cheio de feridinha no rosto. Eu cheguei lá um belo dia. Aí comecei a arrancar as feridas no rosto dele. E até hoje ele ainda tem a cicatriz, né? Eu não sei se ele me perdoou. Mas eu acho A isso. senhora já pediu perdão. Eu disse, meu filho, me perdoe, viu? Eu era criança, não sabia. Mas eu imaginando, eu digo, olha, repare as coisas como são. Eu com 7, ele com 5, né? Ele nasceu, eu tinha 5 anos de idade. Quando ele nasceu, eu tinha 5 anos de idade. Quer dizer, eu já me senti traumatizada pelo fato de que Já alguém... teve consciência que estava fazendo algo de errado com 5 anos de idade. Olha que interessante. E o mais interessante é que, como é que se diz? É como que diz, eu era a rainha, eu era a princesa, eu era a primeira neta. Ave Maria, eu era tão assim, paparicada pelos meus padrinhos, meus pais, meus avós, meus tios. Nossa Senhora, eu era a rainha do pedaço, né? E de repente chega um intruso. Aí foi terrível, né? Aí eu já comecei a tirar as casquinhas dele. Aí minha mãe já pegou, brigou comigo, ó, repare. Aí já veio, né? Brigando comigo que eu não devia ter feito aquilo, o bichinho recém-nascido. Mas menina, ele virou um homem tão forte que hoje... A senhora foi contribuição na vida dele, já foi desafiando ele desde quando nasceu. Eu já fui desafiando ele. Olha só, a querida Tainara aqui, minha querida, linda, um beijo pra você. Ela tá falando aqui que o perdão é libertador. Ela tomou uma decisão, né, exatamente do que nós estamos falando aqui. Uma decisão cognitiva de perdoar e emocional de se libertar. Então, por ela estar dando o depoimento dela aqui, ela está dando que o perdão foi libertador, minha querida. Você está livre para viver plenitude e felicidade na sua vida, querida. Alguém aqui que está nos assistindo precisa perdoar alguém? Comente aqui. E você, às vezes, é o caso aqui da minha sogra. Ela passou a vida sem ter consciência dessa necessidade que tinha de perdoar esse fato do passado. O fato tem mais de 40 anos, eu creio, né? A senhora está viúva há quantos anos? 19 anos. Viúva há 19 anos e presa ainda numa situação completamente inconsciente de que não havia perdoado.
só agora foi fazer uma reflexão, foi entender o que estava causando, e aí se deparou com toda essa verdade que não tinha ainda percebido. E aí, depois da decisão, né, da libertação do perdão, como foi? Porque a senhora vinha sonhando, né? Foi É tão interessante, Beth, sonhava, que eu sonhava com ele, apareceu o diagnóstico da doença, quando decidiu, quando entendeu, quando percebeu, quando decidiu perdoar, os sonhos continuaram ou pararam? Pararam. Tá vendo? E interessante que eu tinha muita recorrência nos meus sonhos, porque eu brigava muito e era como se ele ainda, nos sonhos, quando ele vinha, era sempre a mesma história. Que sabe? precisava, que não vinha a tinha mesma sido história curada, resolvida, precisava... Vinha a mesma história, aquela coisinha, e eu saí pra lá e não conseguia de jeito nenhum, sai, e não havia jeito, tá entendendo? E aí, eu disse, oxente, Percebeu, entendeu, olha só, mas não ressignificou. quanta história. Uma história vivida há mais de 40 anos, uma vida de mais de 40 anos nessa raiva, nessa amargura, sem entender a origem. 19 anos que ele faleceu e aí agora os sonhos vêm, a realidade vem, se mostra e a senhora decide, entende, perdoa, para de sonhar e está vivendo uma vida mais leve, mais alegre, mais feliz. E com certeza vai ter muito que orientar, vai ter muito testemunho, vai ter muitas histórias e vai ter muitas pessoas que vão se inspirar nessa sua história, muitas pessoas que através do que a senhora comentou aqui vão tomar consciência do que precisam se libertar e não vão precisar de uma manifestação de uma doença física para se libertar. Vão entender que toda raiva vem de uma amargura e uma amargura, a origem é não perdão. A outra pessoa e o não perdão a si mesmo também adoece, também traz angústia, também. É importante perdoar quem me feriu e me perdoar pelas minhas falhas e pelos meus erros também, porque nós também erramos. Nós também falhamos, né? E deixar de ser prisioneiro nosso e de terceiros e deixar de alimentar as nossas feridas emocionais. É importante também ser muito presente nas suas decisões, né? Também tem que avaliar tudo que lhe recorre, tudo que você vê a todo instante e viver sempre em constante, como é que se diz assim, constante presença divina, né? Presença de Deus, presença de Jesus. E que a gente se fortaleça, né? Diante da fé, diante do amor. E que aí a gente possa ressignificar todas essas histórias para que a gente não possamos adoecer. Então, quando vocês tiverem um diagnóstico, vocês parem, pensem, não é o fim. Gente, não é o fim. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso, né? De que é esse... Toda vez que a gente tiver, me perdoe, toda vez que o que eu hoje aprendi, a gente não precisa passar por tantos desafios. Tem pessoas que passam por desafios que nos ensinam e a gente pode aprender na experiência dos outros. A gente não precisa aprender aqui na carne. né? A gente pode aprender. Então, toda vez que você estiver passando por um desafio, o que eu preciso aprender? Qual é a mensagem que está oculta aqui? O que está acontecendo? O que foi que eu fiz e deixei de fazer? Onde é que está? Eu tenho raiva, eu tenho amargura. Qual é a origem? E aí, daqui a pouco a gente já vai encerrar, mas para encerrar eu quero falar um pouquinho de Deus. É bíblico. Precisamos perdoar. Dentro da própria Bíblia, né? Já dizia Pedro, quantas vezes eu devo perdoar, Jesus? 7 vezes? E ele disse, não. 70 vezes 7. 7. Né? 70 vezes 7. Então é bíblico.
Então vocês têm aí, justamente dentro dos ensinamentos, o que é preciso fazer, não é verdade? Então, gente, não fujam dos seus diagnósticos, não fujam. Não negue a Não sua negue, dor, não põe embaixo do tapete, não se esconda. O que nós estamos fazendo hoje aqui é trazendo clareza, convidando você a entregar essa dor, a você descobrir a origem, entregar para Deus, perdoar o que está causando essa dor. Não interessa se o outro merece ou não, você merece se livrar, você merece se libertar, você merece decidir isso cognitivamente, emocionalmente, você merece viver uma vida plena e feliz, você merece, é a construção da sua identidade, você merece viver a vida que Deus te criou para ser. Deus não criou você por acaso. Deus sabia que você tinha algo para cumprir e talvez o não perdão, a mágoa, o rancor e a amargura esteja te impedindo de você viver a plenitude, de você alcançar o que Deus te criou para ser. O perdão começa de uma decisão. Então decida, não seja prisioneiro de nenhuma ferida. Nosso convite é esse para você que está aqui hoje. Deus está pedindo para que você não negue a sua dor. Nós temos uma missão muito importante. Quando nós nos estabelecemos aqui, que Deus nos deu, né? Essa graça de viver a nossa vida, todos nós temos uma missão. Né? Eu tive uma grande missão de criar meus filhos, de casar, de ter meus filhos, de orientar da melhor maneira possível. Claro que tem os erros e tem os acertos, né, Real? Eu tenho meus erros. Eu tento corrigi-los na melhor maneira possível. O que eu posso deixar aqui com uma mensagem muito importante para todos vocês é que não se afastem das pessoas que estão nesse momento necessitando do seu apoio, né? O apoio emocional. Isso é tão importante, a afetividade. Amor, né? Não é? Transmitir, diga, não tenha vergonha de dizer que ama, que quer, que está presente ali com aquela pessoa. Declare amor, né? Declare, né? Amor. Não se envergonhe. E outra coisa, se você está acometida de algo, não tenha ressentimento de chegar. Muitas vezes você passa, as pessoas ficam olhando porque eu estou com um turbante, né? Aí já diz, olha, ela já está com, né? Mas não, gente. Tudo na vida é um aprendizado. E eu estou aprendendo coisas belíssimas. Tudo é belo. Tudo. Tá entendendo? E eu tenho que ressignificar isso para a minha vida. Viver o aqui e o agora, tá entendendo? Na fé, no autoconhecimento, em tudo. E que as pessoas do bem cheguem até mim. Eu quero que as pessoas sejam pessoas boas e que pessoas que possam ressaltar, né? Toda essa coisa assim, que não seja um estigma para ninguém ter uma lesão, ter um problema assim, de jeito nenhum, tá entendendo? Que seja realmente um momento de aprendizado, de fortaleza, de coragem. Tenham coragem, porque a cada dia tudo vai e tudo passa. Tudo passa. Já que passou, passe da melhor maneira, já passei por tanto. E já a trajetória da vida da gente é uma beleza, né? Já vamos encerrar a nossa live. Vamos encerrar. Vamos aproveitar o último momento para profetizar para a vida de quem está assistindo. Eu profetizo que você que está assistindo vai tomar a decisão de perdoar quem precisa ser perdoado, que seja você ou que seja qualquer um outro, em nome de Jesus. Obrigada. Gratidão. Voltaremos em breve com vocês. Com mais, Obrigada. Queridas, já vamos a Ceriliane, a Lia. Um beijo, amo vocês, maravilhosas.